Boa, gente, tranquilo? Bom, hoje eu estou da maneira mais simples possível, em casa, com o meu computador, com minhas anotações também, com meu mate, meus livros, meu quadro de atividades e tentando achar a melhor forma de me conectar com vocês. A melhor forma de passar a mensagem e entregar, né, uma troca de experiências, de aprendizados e que a gente possa crescer e se desenvolver juntos. Então, a partir disso, eu fiz um pequeno roteiro e vou me basear por ele, mas a gente vai trocar uma ideia e já peço para que seja bem interativo, que nem a gente faz no presencial, que a gente pede que seja interativo, que pede que seja dinâmico, que a gente realmente troque experiências. Então, que vocês comentem, né, e comentem o que vocês acham, o que vocês têm de vivência, o que vocês podem colocar em prática a partir desse conteúdo. Então, hoje eu vim falar de um assunto muito importante, né, que eu julgo que talvez seja mais importante do que a parte técnica do nosso trabalho, e de todos os outros ramos também, não só o nosso, da parte do agro, da alimentação, da gestão, mas também voltada, né, para habilidades técnicas do teu ramo. Mas eu acho que a técnica não é tudo. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa de habilidades de caráter. Eu acredito, e acredito mesmo, que seja o principal e o verdadeiro diferencial para te desenvolver como pessoa e como profissional. Então, com isso, eu quero conversar com vocês sobre habilidades de caráter. Não sei se já ouviram, comentem, né, sobre essas habilidades, como vocês desenvolvem elas, como vocês colocam em prática. Mas antes eu vou servir meu mate para a gente poder conversar e aí a gente troca essa experiência, esse aprendizado da melhor forma possível. Então, te pergunto já, para a gente se conectar, qual foi, né, a maior dificuldade que tu teve nos últimos dias, nos últimos tempos, nas últimas semanas, no teu estudo, no teu trabalho, buscando aquele desenvolvimento, aquele aprendizado, ou buscando se destacar? O que tu desbarrou? Qual foi a real adversidade que teve a partir disso? Muitos falam, né, eu preciso me desenvolver em habilidades bem cognitivas e técnicas, como preciso entender aquela planilha, preciso entender sobre números. Trazendo para o nosso ramo, eu preciso saber o que é um manual de boas práticas, um programa de autocontrole, eu preciso saber implementar. Isso é tudo técnico, né? Isso aí a gente, de certa forma, obviamente precisamos de uma experiência, de uma prática, mas a gente aprende num curso, aprende numa faculdade, aprendemos, obviamente, né, lidando ali numa leitura, num artigo, mas as habilidades de caráter, além do conhecimento, além da teoria, entra a parte prática, entra a vivência, entra a experiência a partir disso. Então, trazendo já para essas habilidades de caráter, não só as habilidades técnicas, eu queria destacar, né, e por que eu estou falando delas, que foi a partir de um livro, né, que eu li, O Potencial Oculto, de Adam Grant, que ele destaca, eu vou trazer apenas 3 que ele destaca das habilidades de caráter, que é a disciplina, a determinação e também o engajamento. Isso a gente desenvolve, eu diria que na vivência. Eu diria que traz, obviamente, valores pessoais, que aí, linkado aos valores profissionais, linkado à cultura da empresa, a gente se conecta e acaba tendo que desenvolvê-las. Porque senão a gente perde mercado, porque senão a gente perde a concorrência. Então, com isso, com esse desenvolvimento, conseguimos ser melhores colaboradores, melhores colegas. E eu botei 3, coloquei 3, citei 3 aqui apenas. A disciplina de realmente colocar em prática, né, de fazer o dia a dia valer a pena, a determinação de seguir em frente, independente do que for, e também a parte de engajamento, que hoje, mais do que nunca, eu diria que é um diferencial tremendo. A proatividade, o se engajar, independente de qual cargo tu esteja. O engajamento mostra quem tu é e onde tu quer chegar na empresa também. E aí, com isso, eu queria já trazer o ponto central aqui do nosso vídeo, que é, e por isso conectar com o livro do Adam Grant, que está aqui do meu lado, né, que é o Potencial Oculto, também, né, conectando com o livro A Garra, da Angela Duckworth, que na verdade ela traz um complemento para que o Adam, né, citou no livro, e ela traz de uma forma mais ampla, ou seja,
esse caráter de forma interpessoal, intrapessoal e intelectual. E eu vou trazer de forma bem macro aqui essas habilidades, porque em outros vídeos eu quero muito, né, destacá-las de forma específica, de forma particular cada uma. E eu quero desenvolvê-las com o tempo para a gente poder trabalhar cada uma na prática depois e como implementar. Mas já entrando nessas habilidades e realmente explorando como elas podem nos fazer ter um pouco mais de sucesso, ou um pouco mais de desenvolvimento na nossa vida pessoal e profissional, trazendo para um equilíbrio, trazendo, obviamente, para um desenvolvimento. Eu gosto muito de citar algumas dessas habilidades, desses três características do caráter e virtudes, né, linkado em habilidades que transformam realmente e nos ajudam a desenvolver, né, como pessoa, que é a habilidade intrapessoal, como eu citei, da disciplina, do autocontrole. Então, hoje em dia, o autocontrole é um diferencial. É um diferencial de currículo, é um diferencial de pessoas, é um diferencial de trajetória, de jornada no teu trabalho, na tua função, no teu cargo. Saber controlar, se autocontrolar, é muito sobre emoções. É entender as nossas emoções, é entender como a gente pode passar por desafios, adversidades, buscando esse autocontrole e levando isso para o nosso dia a dia, não deixando que aquele problema nos impacte, nos impeça de dar um passo adiante e de evoluir. Então, esse autocontrole, eu diria que é da maneira mais ampla possível, um diferencial de caráter, um diferencial de valores que a gente consegue se desenvolver passando pelos desafios, nos colocando na arena, como diz, né? Então, o autocontrole é uma dessas habilidades intrapessoais, a perseverança, se esforçar, seguir independente, né, se a gente tem aquele problema para resolver, se a gente tem aquela adversidade no dia seguinte, se a gente precisa acordar cedo. A primeira coisa que a gente faz é reclamar. Precisamos mais um dia seguir, precisamos mais um dia dar um próximo passo, precisamos mais um dia fazer a mesma coisa que a gente fez ontem. Sim, precisamos perseverar, precisamos nos esforçar para nos transformar. Assim a gente vai conquistar. Então a gente hoje está muito no imediatismo, muito querendo que as coisas se resolvam de um dia para o outro, querendo que a gente passe de ganhar R$ 1.000 a 3.000 numa semana, num mês, 6 meses, mas a gente está entregando realmente o resultado para ter essa valorização. Estamos perseverando e nos esforçando para tal, desenvolvendo essa habilidade para nos potencializar. Então, eu diria que a perseverança está totalmente linkada a quanto a gente se esforça nas atividades diárias, rotineiras, e te digo as mesmas que a gente faz semanas. E a gente se torna melhor e vai se desenvolvendo e a partir disso desenvolve uma habilidade e com essa habilidade se transforma. E aí com esforço, que às vezes é automático, às vezes é ação, porque a gente às vezes precisa agir mais e pensar menos. Aí a gente vai para uma outra habilidade que é a mentalidade, o mindset de crescimento. Então, aquela zona de conforto que a gente fica, às vezes, por que eu tenho que desenvolver, por que eu tenho que fazer isso? Será que vale a pena eu assistir esse curso? Será que vale a pena eu conversar com aquela pessoa? A gente precisa seguir evoluindo, precisa crescer. Se a gente não quiser ficar na zona de conforto, precisamos ter um mindset, uma habilidade imprescindível que é a mentalidade de crescimento, a mentalidade de evoluir. E hoje, mais do que nunca, tem um livro de mindset voltado, direcionado para essa mentalidade de crescimento. Essa é uma habilidade única, que eu diria que é desenvolvida, mas que infelizmente hoje é para poucos. E a gente precisa cada vez mais potencializar essa habilidade. Outra habilidade intrapessoal é o autocuidado. Por que autocuidado e por que eu coloquei ela aqui? Ela nem está citada nos livros ali, a garra e o potencial oculto, porque o autocuidado está totalmente unido à nossa saúde. Nossa saúde, de maneira macro, é o que realmente nos carrega, é o que realmente faz com que a gente entregue o melhor resultado. E eu diria que esse autocuidado entrega uma credibilidade, entrega uma confiança e entrega que se eu cuidar de mim, eu consigo cuidar dos outros. Se eu cuidar de mim, eu consigo cuidar da minha empresa. Se eu cuido
da minha pessoa, que é muito difícil. É difícil a gente lidar com as nossas emoções, é difícil a gente lidar com os problemas que eu estava falando agora, é difícil a gente resolver, a gente se colocar na arena, a gente sair da zona de conforto. Mas se eu cuido da minha saúde física, mental, emocional, eu consigo cuidar dos outros, das outras pessoas, lidar melhor com meus colegas e consigo me desenvolver na equipe e também cuidar da minha empresa ou cuidar do meu cargo ou das funções que eu tenho, das atividades que eu tenho. Então, a saúde entrega confiança, a saúde é credibilidade também. Então, se tu cuida de ti, tu cuida de todo o teu ambiente. Habilidades interpessoais. A comunicação hoje é uma habilidade única, uma habilidade que cada vez mais a gente vai precisar. Vários e vários vídeos já vistos já citaram a comunicação como um diferencial e realmente é um diferencial. Uma comunicação assertiva, uma escuta ativa. Saber se comunicar hoje em dia faz com que a gente chegue em lugares totalmente de desenvolvimento, de potencializar, de estar com pessoas certas em lugares certos e saber conversar no mesmo nível com aquela pessoa. Mas como a gente se comunica melhor? A gente se desenvolve, a gente se coloca na arena, a gente conversa com pessoas, a gente apresenta trabalhos, a gente se esforça para aquilo, mesmo sendo uma coisa que nunca a gente fez. A gente lê mais, a gente lê sobre coisas que a gente talvez nunca fosse ler ou não gosta muito, mas a gente vai atrás para se comunicar melhor, entender melhor como é que eu posso ser mais assertivo e como é que eu posso passar a mensagem, comunicar de maneira que aquela pessoa absorva a minha mensagem, entenda a minha mensagem. Isso, a comunicação para líderes, para gestores, para colegas de trabalho, para estudantes, enfim, para qualquer ramo, para qualquer cargo, para onde tu estiver hoje em fase da tua vida, a comunicação é extremamente importante. Inteligência emocional, já citamos, então muitas e muitas pessoas falam da inteligência emocional. Eu não vou entrar muito nela, porque eu acho que já tem muita gente falando, mas a inteligência emocional é uma habilidade interpessoal que a gente precisa cada vez mais entender sobre isso, buscar o autoconhecimento, e acho que está totalmente linkado inteligência emocional com autoconhecimento. Se a gente não tiver essa busca a longo prazo de autoconhecimento, ou durante toda a nossa vida buscar esse autoconhecimento, a gente é capaz de nunca conseguir desenvolver ela da melhor forma e potencializar para a nossa vida profissional também. E ligado à inteligência emocional, gestão de conflitos. Obviamente, quando a gente tem um emocional forte, quando a gente desenvolveu um emocional forte, gerir conflitos, gerir atritos, gerir qualquer problema que tiver, tanto na tua empresa quanto na tua vida, vai ficar um pouco mais leve. E essa leveza te traz muito mais clareza para tomar as decisões corretas. Quando eu consigo gerir melhor esses conflitos, é porque eu estou emocionalmente mais estável e as decisões são muito mais transparentes e o meu time confia mais em mim e eu acabo confiando mais em mim. E a minha mentalidade muda e eu tenho mais autocontrole e a gente vai vendo que as habilidades vão se conectando. Todas se conectam porque elas se desenvolvem umas às outras. E a inteligência social. Quis trazer ela também porque hoje em dia a gente precisa desse network. Assim como a comunicação, assim como a gente entender sobre outras pessoas e sobre outros assuntos, a gente precisa socializar. Eu diria que até a saúde social. Conversar com amigos, conversar com clientes, conversar com possíveis sócios ou possíveis projetos que podem dar certo, ou orientadores, ou possíveis mentores, ou pessoas que possam te direcionar e te ajudar a evoluir. A gente precisa ter uma inteligência social, a gente precisa socializar, precisamos ter um networking, precisamos estar em ambientes certos para a gente se desenvolver. E a gente tem que estar nos ambientes, mesmo que às vezes seja um pouco, bom, não conheço ninguém aqui. Vamos lá, vamos se socializar, vamos se comunicar, vamos entender como é que eu posso entrar naquele assunto, ou como é que eu posso me conectar. Inteligência social é uma habilidade interpessoal única também, que a gente precisa desenvolver cada vez mais. Indo para a intelectual, eu diria que a curiosidade é uma das que a gente precisa começar ou voltar a ter cada vez mais. Quando éramos crianças, e eu já vou conectar com a outra habilidade que é a criatividade, a gente era mais curioso e mais criativo. A gente perguntava mais, a gente queria saber o porquê daquilo, a gente queria entender
né, da melhor forma como que aquele programa se desenvolvia, ou aquela tarefa, por que eu tinha que fazer, ou por que eu tenho que ler esse livro, ou por que eu tenho que aprender isso. Mas as melhores perguntas fazem a gente ter os melhores retornos, os melhores resultados e como a gente pode se desenvolver. Então a gente precisa perguntar mais, precisa ser mais curioso, precisa desenvolver essa habilidade, e ela é realmente desenvolvida, a gente precisa exercitar isso aí. A gente precisa ser cada vez mais curioso da vida que a gente tem, entender sobre assuntos diversos, entender sobre a importância de me destacar na área que eu estou, na minha parte mais técnica, mas também como é que eu posso me desenvolver pessoalmente? Como é que eu posso me evoluir, ter um autoconhecimento melhor? Preciso dormir melhor? Preciso colocar uma rotina, um ritual diário, noturno? Preciso dormir melhor? O que eu tenho que fazer para me poder evoluir? Então, a curiosidade sobre assuntos, sobre pessoas, sobre perguntas, sobre o que eu estou fazendo, sobre o meu cargo, eu preciso ser curioso. Eu fui admitido, me trouxeram para o meu cargo, me trouxeram porque confiaram em mim. Bom, como é que eu posso me desenvolver agora? Já citei diversas habilidades para te desenvolver, além da técnica, mas eu posso ser curioso e entender mais sobre a minha função. Posso buscar artigos, posso buscar matérias, vídeos no YouTube, vídeos em outros lugares também. A própria criatividade, a gente deixa de ser criativo com o passar dos anos. A gente entrega e acaba sendo um robô, né? A gente acaba sendo cada vez mais automático e deixa de ser criativo, deixa de potencializar uma habilidade incrível. E por fim, a resolução de problemas. Hoje a gente impacta, a gente consegue impactar da melhor forma solucionando o problema, porque a gente é, por natureza, resolvedores de problemas, mas deixamos de ser. E quando a gente resolve, soluciona problemas, nem que seja mínimo, a gente está impactando, né, coisas muito macro e tornando aquele ambiente, aquela próxima tarefa, aquele próximo problema que iria ter, minimizando, impactando positivamente e elevando aquelas atividades diárias e fazendo com que realmente não seja mais um problema. Agora eu consigo resolver. Mas a resolução de problemas hoje precisa ser exercitada. A gente precisa começar a resolver problemas cada vez mais. Hoje a gente acaba nos colocando uma pedra dizendo que a gente não pode resolver, que não conseguimos resolver. Mas por quê? Existem diversas maneiras e a gente está na melhor era para isso. Tem busca no YouTube, tem busca no Google, tem busca em diversos livros, tem diversos conhecimentos na prática também. Vamos se colocar nesse momento de resolução de problemas também, porque é uma habilidade que vai te ajudar tecnicamente a se desenvolver. Então eu trouxe algumas porque eu queria citar, né, por fim, essa entrega de habilidades de caráter para a gente criar um caráter mais plural. Ou seja, a gente tem diversas habilidades de caráter. E não tem uma, não tem duas. A gente tem diversas. E as que a gente não tem, a gente pode desenvolver, a gente pode potencializar. Isso transforma a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Então, ter um caráter mais plural, ir para essa pluralidade de viver as virtudes para colocar em prática na nossa vida profissional. E por fim, pegando esse gancho, da melhor forma possível, queria te convidar realmente para te fazer parte do nosso curso imersivo, para a gente falar sobre essas habilidades e elas vão estar presentes nesse curso. Vai ser um diferencial, vai ser revolucionário, vai ser inovador para a gente conseguir falar sobre essas habilidades e como colocar elas em prática de forma realmente no dia a dia de trabalho. Então, o curso de inspeção e gestão da qualidade e liderança, para a gente ser bom gestor, para a gente ser bom líder, a gente precisa dessas habilidades. Então é por isso que eu trouxe esse tema e eu quero trazer cada vez mais em particular cada uma delas, porque vai te ajudar a resolver problemas, vai te ajudar a tomar melhor as decisões, a lidar sob pressão, a se comunicar melhor, a gerir melhor as pessoas. Então eu te convido para te inscrever no nosso curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas peço também que tu comente, que tu compartilhe esse vídeo se fez sentido para ti, né? Mas te inscreva no curso, que é 24 de maio, daqui a um mesinho, em Pelotas, presencial, para que ao longo dos próximos meses a gente possa também trazer mais conteúdos desse tipo e também presencialmente ter uma troca de experiência. Vou seguir tomando meu mate, vou seguir estudando.
seguir aqui da forma mais simples possível e me conectando com vocês. E é isso que eu quero, que seja simples, que a gente possa se conectar e que faça diferença para ti e que eu também aprenda, né, estudando e tentando levar o melhor conhecimento, né, das minhas vivências, dos meus estudos e do meu mate diário. Então te agradeço pela parceria, por ficar presente. Não tomei o mate, vou tomar agora e a gente fica à disposição para o melhor possível, certo? Vamos juntos, vamos crescer juntos e vamos se desenvolver. Grande abraço.